Saudações sororais e fraternais a todas e todos. Os nossos sinceros votos de paz e bem sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. A audiência geral do Papa Francisco esta manhã na Sala Paulo VI do Vaticano. Governo de Cabo Verde inclui Fundação Ação Escolar no programa de eliminação da pobreza. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Comecemos então pela catequese geral do Papa Francisco, também hoje sobre a figura de São José. Maria Ângela Jaguraba. São José, padroeiro da Boa Morte, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. Neste encontro semanal com os fiéis, Francisco aprofundou a devoção especial que o povo cristão sempre teve por São José como padroeiro da Boa Morte. Essa devoção nasceu do pensamento de que José morreu com a ajuda da Virgem Maria e de Jesus, antes que ele deixasse a casa de Nazaré. Não há dados históricos, ressaltou o Papa, mas como não se vê mais José na vida pública, se pensa que ele morreu em Nazaré com a família e que Maria e Jesus o acompanharam na morte. Fratelli e sorelle, forse qualcuno pensa che questo linguaggio e questo tema siano solo un retaggio del passato. Amados irmãos e irmãs, talvez algumas pessoas pensem que esta linguagem e este tema sejam apenas uma herança do passado, mas na realidade a nossa relação com a morte nunca se relaciona com o passado, mas sempre com o presente. O Papa Emérito Bento XVI disse nesses dias atrás, falando de si mesmo, que ele está diante da porta sombria da morte. É bonito agradecer ao Papa por ter essa lucidez aos 95 anos de dizer que está diante da porta sombria da morte. Um bom conselho ele nos dá. A chamada cultura do bem-estar procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática a pandemia do coronavírus voltou a colocá-la em evidência. Foi triste, morte para todo lado. Muitos irmãos e irmãs perderam entes queridos sem poderem estar ao lado deles, e isso tornou a morte ainda mais difícil de aceitar e de elaborar. Uma enfermeira me disse que estava diante de uma senhora idosa que estava morrendo com Covid. E ela disse que queria saudar os seus parentes antes de morrer. A enfermeira corajosa pegou o celular e ligou para os familiares. A ternura daquela despedida, sublinhou o Papa. Segundo Francisco, procuramos de todas as maneiras banir o pensamento da nossa finitude, iludindo-nos em pensar que podemos retirar o poder da morte e afastar o temor. A fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo da morte. Pelo contrário, nos ajuda a enfrentá-la. Antes ou depois, todos nós passaremos por aquela porta. A seguir, o Papa disse que a verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição de Cristo. Existe uma certeza: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo entre nós e esta luz nos espera atrás daquela porta sombria da morte. Prezados irmãos e irmãs, é apenas através da fé na ressurreição que podemos olhar para o abismo da morte sem nos deixarmos dominar pelo medo. Não só, mas também podemos atribuir à morte um papel positivo. De fato, pensar na morte iluminada pelo mistério de Cristo nos ajuda a olhar para a vida com novos olhos, disse ainda o Papa, acrescentando: Non ho mai visto dietro un carro funebre un camion di traslochi. Nunca vi atrás de um carro fúnebre um caminhão de mudanças. Iremos sozinhos, sem nada no bolso do sudário, porque o sudário não tem bolso. Não tem sentido acumular se um dia morreremos. O que precisamos acumular é caridade, a capacidade de partilhar, de não ficar indiferentes às necessidades dos outros. De que serve discutir com um irmão, uma irmã, um amigo, um membro da família, ou um irmão ou irmã na fé, se um dia morreremos? De que adianta ficar bravo com os outros? Diante da morte, tantas questões são redimensionadas.
É bom morrer reconciliado, sem deixar ressentimentos e sem arrependimentos. Todos nós caminhamos em direção àquela porta. Que São José nos ajude a viver o mistério da morte da melhor maneira possível. Para um cristão, a boa morte é uma experiência da misericórdia de Deus que se aproxima de nós até naquele último momento da nossa vida, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica. E agora, saudação do Papa aos falantes da língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Oggi preghiamo in particolare per gli operatori sanitari, portatori di consolazione e verso tutti i tribunali. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Rezemos hoje em particular pelos profissionais da saúde, portadores de consolação para todos os atribulados, para que, a par dos cuidados adequados, ofereçam aos doentes a sua proximidade fraterna. Oxalá a misericórdia de Deus nosso Pai seja sempre o sinal distintivo das vossas famílias e comunidades. Deus vos abençoe. Famiglie e delle vostre comunità. Dio vi benedica. No final da audiência, o Papa agradeceu a todas as pessoas e comunidades que se uniram em oração pela paz na Ucrânia a 26 de janeiro passado. Silvonei José. Depois de ter lançado o enésimo e sincero apelo pela paz na Ucrânia, o Papa Francisco, na conclusão da audiência geral desta quarta-feira, tira os olhos do papel. Ele parece estar se dirigindo a todos os homens, ao mundo inteiro, e pronuncia essas palavras improvisadas, intercaladas por uma breve pausa e um suspiro. E não dimentichiamo, a guerra é uma pazzia. Não esqueçamos, a guerra é uma loucura. Alguns momentos antes, o pontífice havia agradecido a todas as pessoas e comunidades que em 26 de janeiro passado se uniram em oração pela paz na Ucrânia. Continuiamo a supplicare il Dio della pace. E exortou-as a continuar a implorar ao Deus da paz. Através de um diálogo sério e que com essa finalidade possam também contribuir às conversações no formato Normandia. A seguir, Francisco recordou que depois de amanhã, 11 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Doente. Desidero ricordare i nostri cari malati perché a tutti siano assicurate le cure sanitarie. Gostaria de recordar os nossos queridos enfermos para que a todos seja assegurado o cuidado de saúde e o acompanhamento espiritual. Fazemos por estes nossos irmãos e irmãs, pelas suas famílias, pelos agentes de saúde, de pastoral e por todos aqueles que cuidam deles. I nostri fratelli e sorelle, per i loro familiari, per gli operatori sanitari e pastorali e per tutti coloro che si prendono cura. O Santo Padre nomeou hoje o Padre Simone Renna, atualmente funcionário do mesmo dicastério, como subsecretário da Congregação para o Clero. O Padre Simone Renna nasceu em Lecce, no sul da Itália, em 1974. Foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Lecce em junho de 2004. Formou-se em Direito pela Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão e doutorou-se em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense. Ocupou vários cargos na Arquidiocese de Lecce. Foi pároco, diretor da Pastoral Juvenil e da Pastoral Universitária, juiz do Tribunal Eclesiástico e chanceler. Era desde 1 de outubro de 2019 oficial da Congregação para o Clero. A palavra agora ao colega Silvonei José, hoje na companhia do diretor editorial da Rádio Vaticano, Andrea Tornielli, a propósito da resposta do Papa Emérito Bento XVI relativamente ao relatório sobre os abusos sexuais na Igreja na Alemanha. Confissão pessoal do fundo do coração. Meia máxima culpa pelo abominável pecado dos abusos e pelos erros que ocorreram. O olhar cristão do Papa Emérito, que exprime profunda vergonha, grande dor e sincero pedido de perdão. Andrea Tornielli. Como tinha prometido, Bento XVI finalmente falou. Ele falou como cristão,
Um cristão de 95 anos, que está vivendo os últimos anos dessa longa vida, cada vez mais frágil no corpo, com uma voz fraca e a mente lúcida, e que mais uma vez se viu no centro de acusações e polêmicas. A breve e sincera resposta nasce do seu profundo olhar de fé. Ratzinger tirou do ato penitencial da missa diária a inspiração para sua pessoal e comovente confissão. No início de cada liturgia eucarística, continua Tornielli, celebrante e fiéis repetem o meia culpa, terminando com as palavras minha grandíssima culpa. É a consciência de ser pecadores e, portanto, necessitados de implorar misericórdia e perdão. É uma atitude penitencial distante, seja do triunfalismo, que considera a igreja um poder terreno, seja do estilo corporativo, que reduz sua vida à organização, estrutura e estratégias. Um comportamento também distante da generalizada atitude de sempre julgar os outros e suas culpas, em vez de questionar as próprias. Como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Josef Ratzinger, no início do novo milênio, travou uma batalha contra os abusos clericais. Como Papa, ele promulgou leis muito duras para combater esse abominável flagelo. Mas em sua carta, ele não recorda, nem reivindica nada disso. Os dias após a publicação do relatório foram para ele uma oportunidade para fazer um exame de consciência e uma reflexão pessoal sobre o que havia acontecido. O Papa Emérito diz ter olhado nos olhos as consequências de uma grandíssima culpa no encontro com aqueles que haviam sido abusados e de ter aprendido que nós mesmos éramos arrastados nessa grandíssima culpa quando a negligenciamos ou quando não a enfrentamos com a necessária decisão e responsabilidade, como muitas vezes ocorreu e ocorre. Ele exprime profunda vergonha, grande dor e sincero pedido de perdão por todos os abusos e erros, incluindo aqueles que ocorreram durante o tempo do seu mandato nos respectivos lugares onde ele serviu, na Alemanha e em Roma. Ele escreve sem ficar de fora e sentir-se ele mesmo interpelado pela atitude daqueles que ainda hoje subestimam o fenômeno, ou seja, daqueles que dormem, precisamente como dormiam os apóstolos no Monte das Oliveiras, deixando Jesus sozinho a rezar e a suar sangue diante do abismo do pecado. Ele pede aos irmãos e irmãs que rezem por ele. As palavras de Bento XVI na carta são as palavras de um ancião indefeso, que sente que o encontro com o Deus, cujo nome é misericórdia, está próximo. São as palavras de um humilde trabalhador na vinha do Senhor, que pede sinceramente perdão, sem escapar da concretude dos problemas, e convida toda a igreja a sentir como sua a ferida ensanguentada dos abusos. Homens armados atacaram esta segunda-feira a Rádio Capital em Bissau, destruindo por completo a redação e os equipamentos. A Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau afirma que a classe jornalística está ameaçada no país. Este é o segundo ataque à Rádio Capital no espaço de 1 ano e meio. Homens armados e fardados e encapuçados neutralizaram a segurança policial e já no interior das instalações da rádio deram tiros destruindo emissores e computadores. A estação Rádio Capital tem-se mostrado crítica em relação às decisões e ações do Presidente da República e do Governo através do programa matinal Frequência Ativa, em que os ouvintes são convidados a dar a sua opinião sobre a vida política e social na Guiné-Bissau. O ataque resultou também no ferimento de 7 funcionários, entre os quais jornalistas
jornalistas, técnicos e pessoal administrativo que procuravam fugir quando os encapuçados começaram a disparar em direção aos equipamentos. O administrador da Rádio Capital, Mustafa Keita, estava presente no momento de ataque e explica como tudo terá acontecido. Foi por volta das 11 que ouvimos o primeiro disparo e eu estava no gabinete com os meus 2 colegas lá no gabinete, o resto do grupo que estão na administração, na redação, que estão no estúdio a fazer os trabalhos deles. Depois desse primeiro tiro, alguém levantou-se e perguntou, mas o que está a passar? Isso aconteceu há dias e todo mundo está com ânimo leve. E depois, antes de terminarmos essa presunção de que está acontecendo, ouviu mais outro tiro. Depois aquilo somente tiros e atrás de tiros. E nós que estávamos no gabinete, trancamos a porta melhor, metemos debaixo do sofá que estava no gabinete. O resto do grupo que estava no outro lado da rádio tentaram escapar, porque como sabemos que a Rádio Capital é um edifício, tem 2 pisos, nós estávamos lá no piso de cima, e essas pessoas tentaram fugir. E naquela tentativa de fugir, muitas pessoas partiram o braço, as pernas, e muitas pessoas ficaram feridas. Entretanto, o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau afirma que a classe jornalística está ameaçada no país. António Nhaga condenou o ato e disse que é urgente a união entre a classe jornalística com o intuito de trabalhar para fortificar a democracia na Guiné-Bissau, tendo lembrado que sem uma imprensa independente não pode haver democracia. O Sindicato Nacional de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social também reagiu e critica a forma como têm acontecido ataques aos órgãos de comunicação social sem que nunca os resultados da investigação sejam conhecidos. Indira Correia Baldé, presidente do Sindicato dos Jornalistas, teme que este seja mais um ato cujos responsáveis não serão conhecidos nem responsabilizados. Sobre o mesmo assunto, o Ministério do Interior defendeu-se e considerou o ocorrido como um ato isolado e sem relação com a tentativa de golpe de Estado da semana passada em Bissau. O comissário adjunto da Polícia de Ordem Pública, Salvador Soares, nega por seu lado que o Ministério do Interior tenha perdido o controle da segurança social. O ataque à rádio acontece quase uma semana depois de uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Informações que nos chegam da Guiné-Bissau através de Casimiro Cajucam, da Rádio Solmansi. O governo de Cabo Verde vai incluir a ação social escolar da Fundação Cabo-Verdiana de Ação Social Escolar, FICAS, no quadro do programa Mobilização para a Aceleração da Inclusão Social, mais um plano que visa eliminar a pobreza extrema, reduzir a pobreza e criar oportunidades de ação social para as famílias. A afirmação é do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva em declarações à imprensa. O programa Mais está em andamento e visa eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta até final da legislatura, assevera o primeiro-ministro. África Global. Do processo sinodal com vista ao Sínodo 2023 sobre a sinodalidade, a Imbisa, organismo que reúne os bispos da África Austral, organiza de setembro a junho deste ano 2022 uma série de seminários online mensais para teólogos a fim de poderem contribuir com a sua reflexão para o processo sinodal. Em entrevista realizada pela nossa correspondente Sheila Pires da Rádio Veritas em Johannesburg, o padre Rafael Sapato, coordenador do departamento desenvolvimento do pior desses encontros para teólogos, mas abertos a quem quiser participar. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria de Sheila Pires. Moja por
nacional, continental e aquela universal. No Conselho Permanente da Inbisa, que teve lugar na África do Sul em setembro do ano passado, viu-se a necessidade também de nós, como região, participarmos neste processo sinodal, como região da Inbisa, e convocando os nossos teólogos, capazes também de contribuir com alguma reflexão e uma espécie também de assessoria aos nossos bispos, em vista a apresentarmos a síntese daquilo que vai ser a contribuição dos teólogos ao SECAM, para quando chegar à fase continental, nós encaminharmos o nosso pensamento lá, para que o SECAM possa ter em conta também qual é o palpite desta nossa região. E para participar nesse processo sinodal, organizamos uma série de webinars. Portanto, a partir já no próximo dia 4, já na sexta-feira que vem, vai nos falar o teólogo John Selemela, que é o reitor do Seminário de Pretória em São João Maria Vianney, e vai nos falar da corresponsáveis na missão. Então, cada mês vamos falar que já tem um bom número de teólogos que se manifestaram prontos para participar nestas reflexões. E para permitir uma boa discussão e não cansar a gente, achamos por bem, em vez de concentrá-los todos num único dia, distribuí-los mensalmente, vamos convocando. Desta vez vamos ter próximo mês sempre vamos procurar nos primeiros dias do mês, mais 2, até terminarmos, e que vamos fazer a síntese daquilo que é a contribuição do ponto de vista dos teólogos desta zona da África. E isto será por um período de quantos meses? Pensamos, a partir daqueles que se prontificaram com os temas e textos, pensamos, começando por com o encontro da próxima sexta-feira, esta série vai até junho, que queremos depois ter o tempo de sintetizar e enviar ao SECAM, como nós tentamos seguir o ritmo daquilo que é a fase diocesana, uma vez que a fase regional no cronograma do sínodo não consta. Então nós estamos a acompanhar a nossa fase diocesana, então vamos fazer até junho mais ou menos. Não é que com junho terminamos com reflexões teológicas, sobretudo este processo. E daí já nós, como teólogos, vamos continuar a refletir sobre outras matérias que dizem respeito à nossa fé. E falando de matérias que dizem respeito à nossa fé, quais serão os temas? Nós queremos enfatizar, já o sínodo já é uma comunhão, mas no plano da pastoral, do departamento da pastoral, aparecia já a ênfase sobre a comunhão, que desde o Vaticano II a Igreja enfatiza que a Igreja somos comunhão. Queremos aprofundar as dimensões da comunhão, e por feliz coincidência, o Papa convoca esse sínodo, que é sobre a sinodalidade, que é também comunhão. Portanto, podemos também ver como tornar os leigos mais ativos, como o Papa está também a chamar-nos nesta corresponsabilidade, e poderemos abrir espaço para que os teólogos possam propor aquilo que julgam que seja matéria de debate. Mas nós, como Inbisa, o nosso foco é reforçar a comunhão regional e, a partir de uma comunhão regional, aquela universal. Quando se fala de comunhão regional, quais são as prioridades? Estamos a falar mais do clero, dos bispos. Quanto às religiosas, as irmãs religiosas, onde é que elas ficam? Qual é o papel delas no meio destes webinars? Primeiro, esses webinars são abertos a todos, tanto incluindo as religiosas. Essa grande pandemia da Covid. Portanto, as religiosas estão no coração da nossa
no plano da Anvisa, fazem parte deste projeto de reforçar a comunhão. Queremos todos nós fazermos esta caminhada que o Papa nos chama a fazer. E, aliás, o surgimento da Anvisa, quando visitamos os escritos estatutos, é mesmo preocupação de estar juntos, partilhar notícias, experiências e também pontos de vista daquilo que se julga ser prioridades na evangelização.